o socorro do Senhor. Amém? E dando continuidade, a esse tema, o Senhor mandou eu estar falando aqui na noite de hoje sobre Moisés. Eu confesso que eu não leio muito o Velho Testamento. Então, para mim, é um desafio, estar aqui na noite de hoje e falando de um personagem que é tão falado, mas eu confesso que eu conhecia pouco, Eu já tinha visto filmes, já vi ministrações, sobre a vida de Moisés, mas eu confesso que nesses dias, estudando a palavra, já que o Senhor mandou eu trazer Moisés, eu me surpreendi, com várias coisas. A história dele é muito longa, muito bonita. É uma história de muitas lutas e muitas vitórias, mas também de algumas percas, E uma história bem difícil. Então, assim, eu vou falar bem resumidamente, porque se a gente for falar tudo que o Senhor fez em Moisés e através de Moisés, nós vamos precisar de uma vigília, porque foram muitos os milagres, Foram muitos os socorros, digamos assim, tanto na vida de Moisés, como na vida do povo, israelita, ao qual Deus colocou Moisés como líder, Moisés, ele foi chamado pelo Senhor, ele foi escolhido para ser o libertador do povo de Israel, que é o povo de Deus, Era o povo de Deus naquela época. E o povo de Israel, eles estavam vivendo em escravidão, O povo egípcio, o faraó, tinha escravizado o povo do Senhor. E esse povo, ele precisava de livramento. E foi onde entrou Moisés, O Senhor, ele escolheu Moisés. Inclusive, Moisés, quando ele foi chamado pelo Senhor, para ser o líder desse povo, a primeira coisa que ele falou foi: Senhor, manda outro em meu lugar, porque eu sou pesado de boca. Moisés era gago, E ele nem queria aceitar esse chamado. Eu confesso que eu também, se eu pudesse não estar aqui hoje, eu também não estaria. Mas, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor coloca uma missão na nossa mão, o que a gente tem que fazer é deixar a covardia de lado e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, E Moisés, ele aceitou, Ele aceitou esse chamado do Senhor para ser libertador, desse povo, para conduzir esse povo. E peraí, deixa eu achar aqui para a gente ler. Vocês me perdoem, eu estou bem nervosa. Se eu me perder um pouquinho, vocês tenham paciência, tá? Porque o Senhor me mandou eu falar de 3 coisas aqui nessa noite, Como eu falei, o tema dessas quinta-feiras tem sido o meu socorro vem do Senhor. Mas o Senhor me mandou falar, além do socorro, Deus mandou falar sobre socorro, propósito e salvação. Amém? Em especial sobre salvação. Vai ser o último tópico que eu vou chegar, mas eu creio que é o mais importante, Porque como a gente vai estar lendo aqui, Moisés, ele aceitou, o chamado dele para ser libertador desse povo, Ele foi à frente desse povo, eles conquistaram várias coisas, eles viram a mão do Senhor em vários momentos, eles tiveram livramentos, eles tiveram o socorro do Senhor, mas muitos dessas pessoas que era o povo escolhido do Senhor, que foi o povo a quem o Senhor prometeu a terra onde mana leite e mel, muitos deles acabaram não chegando, acabaram morrendo no deserto. E por quê? O Senhor, ele tem o melhor dessa terra para nós, O Senhor, ele tinha o melhor para esse povo de Israel, assim como ele tem o melhor na minha vida e na sua. Só que o que acontece muitas vezes
a gente se desvia no caminho. Muitas vezes a gente se perde, né? Esse povo buscando a Canaã, né? Como a gente vai estar lendo daqui a pouco, muitos deles estavam com os olhos tão fitos na Nova Canaã, que era uma terra de promessa. A Bíblia fala que era a terra onde manava leite, manava mel, e eles estavam vivendo na escravidão, eles passavam fome, eles estavam sendo açoitados, oprimidos. E é claro que eles queriam chegar em Canaã, eles queriam fugir do Egito e chegar em Canaã. Mas o que acontece? Apesar de ser uma promessa do Senhor a Canaã, na vida deles, muitos deles colocaram mais o coração em Canaã do que no Senhor. O que o Senhor quer dizer para você e para mim nessa noite com isso? Muitas vezes, amados, a gente está mais concentrado em chegar nas bênçãos, naquilo que o Senhor promete, porque a Bíblia ela é repleta de promessas, né? A Bíblia tem muita promessa, tem muito socorro, e a gente às vezes almeja só essa parte. Claro, né? Quem não quer a parte boa? Só que quando você é escolhido do Senhor, assim como Moisés era, assim como eu sou, assim como você é, a gente passa muita luta. Não é fácil. E muitos desses irmãos, na ânsia de chegar em Canaã, acabou assim perdendo o foco, né? Acabou esquecendo de buscar o Senhor. Moisés, muitas vezes ele estava no monte, ele estava clamando. Tem uma parte aqui que ele diz que ele não ia dar um passo se o Senhor não fosse com ele. Mas o povo estava só interessado em chegar, sabe? Interessado em chegar na bênção, interessado em sair daquele lugar de escravidão, interessado que as lutas se acabassem. E claro que a gente quer que as lutas se acabem, mas assim como esse povo que depois, né, atravessou o deserto, quando nós atravessamos um deserto nas nossas vidas, é para que a gente venha aprender. Amém? Então, assim, o que a gente tem que ter no nosso coração? O Senhor, Ele vem com o socorro, sim. O Senhor, Ele vem com o socorro. Mas a vida do cristão, ela não é fácil. Ela é cheia de luta. E se você está aqui nessa noite, você é um escolhido do Senhor, assim como Moisés, assim como eu, não se assuste com o deserto. Não se assuste com as lutas. Não se assuste com o mar, né, que muitas vezes surge à nossa frente. Eu vou estar falando sobre a abertura do Mar Vermelho, que para mim é um dos maiores milagres da Bíblia. E foi um milagre que foi feito através da vida de Moisés, né? Quando ele estendeu o cajado, o mar se abriu. E é assim um milagre que eu acho assim muito grande, eu acho muito maravilhoso. Mas, queridos, esse mar trazendo para os dias de hoje, né, esse mar que quis parar o povo de Israel, trazendo para os dias de hoje, esse mar, ele continua na vida do cristão, né? Muitas vezes a gente se depara, né, com um mar de problemas na nossa frente, né, com um mar de lutas. Muitas vezes a gente se sente enfraquecido, são muitas as vezes que a gente quer parar, porque o mar, né, na vida do cristão, o deserto na vida do cristão, é justamente para isso, né? Para nos parar. E o inimigo, ele quer parar justamente quem tem o propósito do Senhor. É quem tem o chamado do Senhor, é que o inimigo vai tentar parar. Queria falar para você, se você chegou aqui nessa noite e de repente tem um mar de problemas à sua frente, sabe? Se você chegou aqui nessa noite e se vê em meio a lutas que às vezes você não entende, sabe? Às vezes você se sente até sem propósito, sem forças. Querido, que você venha olhar nessa noite para aquele que pode abrir o mar na sua frente. Que você venha olhar para o tamanho do seu Deus. Sabe, que você venha buscar nele forças para continuar. Que você venha sair daqui nessa noite com o renovo do Senhor, entendendo que o Senhor, Ele é seu socorro, como é o tema dessas quintas-feiras. O Senhor, Ele é seu socorro, mas o Senhor também, Ele tem um propósito na sua vida.
Talvez tudo que você está enfrentando é porque você seja um Moisés, é porque você foi escolhido pelo Senhor para libertar pessoas, para alcançar vidas, para levar o evangelho do Senhor. Então, por isso que às vezes você não entende tanto levante, às vezes você não entende tanta afronta, mas é porque você é escolhido do Senhor. Amém? Moisés, ele nasceu, queridos, já sobre uma sentença de morte. Moisés, quando ele nasceu, na época que ele nasceu, Faraó tinha mandado matar todos os meninos. Então, assim, Moisés, ele já nasceu sobre uma sentença de morte, né? Ele era escolhido do Senhor, ele tinha um propósito, o Senhor tinha um propósito na vida dele. Ele seria o libertador do povo de Israel. Mas nem por isso a vida dele foi fácil. Muito pelo contrário. Ele enfrentou inúmeras lutas. Ele enfrentou inúmeras batalhas. E assim é na nossa vida, amém? Eu queria estar lendo. Está em Êxodo. Só um instantinho. Eu quero ler Êxodo 3, do 7 ao 10. Acho que eu vou até ler ali que está mais fácil. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo-os sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Queridos, eu acho esse texto fortíssimo, porque Deus, ele diz, né, que ele se abalou do trono dele, ele diz que ele ouviu o clamor do povo, e ele mesmo desceu, ele desceu em socorro desse povo. E o que fez o Senhor descer? Ele estava no céu, ele estava vendo, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que o povo estava passando, mas o que fez o Senhor descer, né, para livrar esse povo? Foi o clamor. E muitas vezes nas nossas vidas, quando as lutas vêm, né, quando a gente está passando por inúmeras provas, por inúmeros problemas, a gente faz tudo menos orar. A gente tenta, né, com a força do braço, de todas as maneiras, estar resolvendo nossos problemas, né? Muitas vezes a gente pede ajuda para um, pede oração para outro, pede empréstimo em banco, faz corrente daqui, faz corrente dali, mas a gente não clama a Deus. E o que foi que moveu a mão do Senhor? O que fez o Senhor descer? Foi o clamor. Muitas vezes o que o Senhor espera de mim e de você é que nós confiamos nele, confiamos que o socorro vem dele e que a gente clame, porque se a gente não clamar, nada vai acontecer, nada vai mudar.
O socorro do Senhor na nossa vida vem através do clamor. Amém? Queridos, eu vou estar lendo aqui também, Êxodo 14. Vou estar lendo do 11 ao 14. Amém? Todos acharam? Então disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Aqui é o povo contestando Moisés, amém? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Por que, queridos, esse povo estava falando isso para Moisés? Porque eles eram murmuradores, eles eram incrédulos. Eles acreditavam, queridos, que ali era o fim da linha para eles, porque eles limitavam o poder de Deus. Eles achavam que todos eles iam morrer ali. E muitas vezes a gente age assim também. Como eu falei agora há pouco, né? Quando a gente olha para o mar à nossa frente, que humanamente é impossível, né, para a gente atravessar, a gente pensa em parar. Mas olha o que o Senhor responde para você e para mim, que está enfrentando esse mar, que está, sabe, passando por tanta coisa, que quando você olha assim na frente, você vê um mar de problemas, você só vê dificuldades. Olha o que o Senhor, Ele responde para nós. Está no versículo 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Esses egípcios que hoje vocês vistes, nunca mais vereis, para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quem pelejará por vós, queridos? Amém? Glória a Deus. Querido, quem ia à frente daquele mar era o próprio Deus. E quem está também à frente das suas lutas e das minhas lutas, também é o próprio Deus. A guerra que nós enfrentamos, as batalhas que a gente enfrenta, não é nossa, é de Deus. Amém? O que a gente tem que fazer? Clamar ao Senhor e receber esse socorro da parte dele. Aquilo que você não pode fazer, que eu não posso fazer, o Senhor, Ele pode. O mar, querido, não pode te parar, assim como não parou esse povo, os israelitas. O mar de problemas que você enfrenta, às vezes é muito grande para você. Mas para o Senhor, esse mar não é nada. Ele ajudou o povo dele a atravessar, assim como Ele nos ajuda nessa noite. Se você chegou aqui enfraquecido, se você acha que você não tem como ultrapassar, você foi até uma certa parte, como esse povo foi. Só que quando eles chegaram e viram o mar, para eles ali era o fim. Eles pensaram, como que a gente vai, né, passar pelo mar? Eles vão vir e vão pegar a gente no caminho e acabou, porque não tem como transpor esse mar. E às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente acha que realmente a gente não vai conseguir transpor. E na verdade, querido, se você não tiver Deus, tem situações que realmente vão acabar com você. Porque nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos fracos. Porém,
o Senhor é que peleja a nossa batalha. É o Senhor que vai à nossa frente. É o Senhor que vem em seu socorro nessa noite. É o Senhor que abre esse mar. Esse mar que na sua vida, que na minha vida é impossível atravessar, não é para o Senhor. Não é para o Senhor. Esse mar não foi capaz de deter aquele povo, eles passaram. E a Bíblia ainda vai falar que eles passaram a pé enxutos. Como é que você atravessa um mar e não molha o pé? É só Deus, né? É só sendo mesmo assim o socorro do Senhor. Porque humanamente é impossível. E às vezes humanamente o que você está enfrentando é impossível. Às vezes, humanamente, o que você chegou aqui enfrentando, para você é o fim da linha, como esse povo aqui achou que para eles eram. Que eles não iam conseguir transpor, que eles não iam conseguir passar. E às vezes, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas talvez você chegou aqui, né, com essa sensação de que é o fim da linha. Saiba que se você está aqui, se você está ouvindo essa palavra, é porque o Senhor ele tem socorro na sua vida. É porque o Senhor te escolheu para vencer. É porque você é escolhido. É porque você tem propósito. E você vai vencer. Você vai atravessar. Não só atravessar a pés enxutos, como você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Porque foi isso que esse povo fez. Quando eles atravessaram o mar, eles chegaram do outro lado, quando eles viram todos os inimigos mortos, e eles chegaram, atravessaram a pés enxutos. Quando eles chegaram do outro lado, eles cantaram o hino da vitória. E é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor é o nosso socorro nessa noite, amém? O Senhor é o nosso socorro todos os dias da nossa vida. A Bíblia fala que se não fosse as misericórdias dEle, nós seríamos consumidos. Mas para a glória de Deus, você é escolhido do Senhor. Para a glória de Deus, você está debaixo das mãos dEle. Para a glória de Deus, o Senhor te escolheu, te trouxe aqui nessa noite para você ouvir isso da boca dEle, da parte dEle. Você é escolhido do Senhor. Você não pode parar, o mar não pode parar. Nada, nenhum problema, nada que se levante, sabe, assim, contra você. Nem que o inferno inteiro se levante, querido, nem que, sabe, que o inimigo te afronte no seu trabalho, na sua família. Independente da área da sua vida, nada disso pode te parar, porque é o Senhor que peleja as suas lutas. A luta não é sua, a luta é dEle. Se fosse sua, você já teria sucumbido. Mas você está aqui porque o socorro do Senhor está na sua vida, amém? O Senhor vai te fortalecer nessa noite. O Senhor vai fazer você entender qual o verdadeiro propósito dEle nessa noite, na sua vida. Porque é como eu falei aqui no começo, o Senhor tem 3 coisas para falar. A primeira é que Ele te socorre. A segunda é que você tem um propósito. E a terceira e mais importante, o Senhor tem salvação nessa noite para a sua vida e para a sua alma, para a sua família. Amém? Eu quero estar lendo também, Êxodo 14, 15. Amém? Todos acharam? Êxodo 14, 15 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. É Deus, queridos, dizendo para mim e para você, tipo assim, você está com medo de quê? Você quer parar por quê? Você ainda não entendeu quem está na sua frente? O inimigo, como eu falei aqui, muitas vezes ele quer nos afrontar. Esse mar, ele quer nos paralisar. Mas o Senhor, Ele falou o quê? Para marchar, não foi? Para avançar, porque você tem propósito. Esse mar à sua frente não vai conseguir te parar. Ele vai se abrir. Amém? Esse mar, ele vai se abrir na sua frente.
Deus vai abrir e você vai atravessar a pés enxutos. Eu vou repetir aqui o que eu disse agora há pouco. A gente vai passar, vai atravessar a pés enxutos e nós ainda vamos cantar o hino da vitória, porque o Senhor, Ele é conosco. Eu vou estar lendo também, ainda em Êxodo 14. Agora eu vou estar lendo do 27 ao 31. Amém? Eu vou lendo para não... porque o tempo passa rápido, né? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram ao encontro dele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Quem derrubou os egípcios? Êxodo 28, aliás, versículos 28. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Quantos deles ficaram, a igreja? Nenhum, amém? Os filhos de Israel, porém, caminharam a pés enxutos pelo meio do mar, e as águas lhe foram igual a um muro, à sua direita e à sua esquerda. No 30 está assim. Assim o Senhor salvou aquele dia das mãos dos egípcios a Israel, e viu os egípcios mortos na praia do mar. Como que ficaram os egípcios? Egípcios, queridos, trazendo para os dias de hoje, seria os nossos problemas. Seria tudo aquilo que quer nos parar. Como que ficou? Morto, para trás. Amém? No 31 está assim. E quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Glória a Deus. Você entendeu o que o Senhor fez? Você entendeu o grande milagre do Senhor? Você entendeu que enquanto o povo do Senhor atravessou a pés enxutos, nada aconteceu com eles, nenhum deles se perderam. Todos chegaram do outro lado. Em contrapartida, o exército de Faraó, que teoricamente era mais forte, mais poderoso, o que aconteceu? Todos morreram. Não ficou um para contar a história. Todos sucumbiram, porque o poder do Senhor é infinitamente maior. O poder do Senhor, ele é infinitamente maior na sua vida e na minha vida. Não existe problema que vá ficar de pé na sua vida e na minha vida quando o Senhor entrar. Não existe, querido, nada pode parar o escolhido do Senhor. Nada, nada pode te vencer. Nenhum mar, nenhum problema, nenhuma afronta do inimigo é capaz de parar aquele que tem o propósito do Senhor. Amém? Mas sabe, queridos, é como eu falei, a história de Moisés, ela é muito longa, né? Não acabou aqui, não. Eu quis estar lendo, né, sobre essa parte que eu acho assim que foi o maior milagre do Senhor, foi a travessia do Mar Vermelho na minha concepção, mas não acabou por aí. Quando eles, né, atravessaram esse mar, o Senhor continuou socorrendo, sabe? Houve ainda outros inúmeros socorros, né, da parte do Senhor. O Senhor enviou maná, o Senhor enviou carne, né, o Senhor calçou eles, vestiu eles, o Senhor continuou cuidando do povo dele, o Senhor, ele continuou socorrendo o povo dele. Só o que acontece, era um exército só, e Moisés, ele estava à frente, porém, dentro desse exército, existiam
dois tipos de pessoas, né? Esse povo de Deus, supostamente o povo de Deus, que como eu falei, né, buscava apenas Canaã, buscava apenas a terra onde mana leite e mel, buscava o refrigério do Senhor, buscava as bênçãos. E existia Moisés, que estava subindo ao monte, agradando ao Senhor, querendo agradar ao Senhor. Moisés, ele tinha o coração no Senhor. Moisés, ele falava que ele não queria nem sair do lugar se ele não tivesse a certeza de que o Senhor era com ele. E se nós não vigiarmos, querido, muitas vezes isso acontece nos dias de hoje. Isso acontece com a gente. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado, sabe, em sair do deserto, em chegar na Canaã, sabe, em alcançar as bênçãos, a terra prometida, e a gente esquece de vigiar, a gente esquece de buscar o Senhor, sabe? Porque assim, não dá para a gente, querido, buscar o Senhor só para ser o nosso socorro. Ele é o nosso socorro, mas Ele também é o nosso Salvador. Aliás, isso está acima de tudo. Só que esse povo, ele desagradou tanto ao Senhor, porque eles só queriam as bênçãos, sabe? Quando as lutas vinham, numa das vezes que Moisés, ele estava no monte, ele estava orando, ele estava clamando, esse povo, ele estava na parte de baixo do monte, já fazendo outros deuses. São pessoas que não sabem esperar, sabe, o socorro da parte do Senhor. São pessoas que estão tão interessadas nas bênçãos daqui, sabe, que não se atentam para as coisas do alto, sabe? Moisés, ele colocava em primeiro lugar as coisas do alto, em primeiro agradar o Senhor. Não, eles estavam lá embaixo derretendo um bezerro, aliás, derretendo ouro para fazer um bezerro, para fazer, sabe, um Deus, um falso Deus. E muitas vezes na nossa vida é assim, né? Muitas vezes a gente só quer a parte boa, a gente só quer o socorro do Senhor, e a gente se esquece das outras partes. Queridos, o Senhor, Ele tem socorro. O Senhor, Ele tem bênçãos. Mas o mais importante que o Senhor tem é a nossa salvação. Eu creio que alguns desses irmãos, né, desse povo de Israel aqui, perdeu até a salvação, porque o foco deles estava tão grande na bênção, na Nova Canaã, estava tão focado, sabe, nas coisas daqui de baixo, porque a Nova Canaã, por mais que seja uma terra que emana leite e mel, por mais que seja uma promessa do Senhor, porque não é errado você buscar a Nova Canaã, que seria uma melhora de vida, você não está errado em buscar isso, você está errado quando você tira o foco da sua salvação, quando você tira o foco das coisas do alto e foca apenas na Nova Canaã. Aí nós estamos errados. Aí nós fracassamos como cristão. O maior fracasso que pode ter na vida de um cristão é perder a salvação. Sabe? É tipo como se você nadasse e no final você morresse na praia. O que adianta você, sabe, ter o socorro do Senhor? O que adianta, sabe, você conquistar bênçãos aqui na terra, se no final, se naquele dia você ouvir que o seu nome não está no livro da vida? Não adiantou nada. Não adiantou nada, querido. O mais importante, o foco na nossa vida, o que o Senhor quer que nós entendemos na noite de hoje, é que Ele quer nos salvar. O maior socorro que o Senhor tem para te dar, para me dar na noite de hoje, é a nossa salvação, é a salvação da nossa alma. Algo que você não conseguiria sozinho, que eu não conseguiria sozinha, e que Jesus, Ele pagou um alto preço. Jesus, Ele pagou um alto preço pela nossa salvação, e muitas vezes a gente está preocupado somente com a Nova Canaã, somente com a terra que emana leite e mel. Só que a gente esquece que Canaã, queridos, Canaã vai perecer. Canaã vai passar. Sabe qual deveria ser o foco na sua vida e na minha vida? Não Canaã. Não as bênçãos, porque Canaã vai passar. Sabe qual é o foco na vida do cristão? Qual deveria ser o verdadeiro foco? A Nova Jerusalém. Amém, queridos? Você está entendendo o que o Senhor está te falando? O que
o Senhor tem na sua vida e na minha vida é muito maior do que Canaã. É a Nova Jerusalém, é a cidade de ouro, é o lugar onde está escrito lá em Apocalipse que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. É o lugar onde a dor não vai mais te alcançar. Por mais que você possa enfrentar dores e lutas nesse mundo, se você vencer, Ele fala ao vencedor, ao vencedor. O vencedor, querido, Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. O vencedor vai chegar na Nova Jerusalém, no lugar de paz, no lugar onde as ruas são de ouro. Esse tem que ser o foco da sua vida e da minha vida, não a Canaã. Não a Canaã. A Canaã você pode até buscar, você pode buscar bênção, você pode buscar uma melhora, até é edificante, né? Um testemunho, você está engrandecendo o nome do Senhor a cada conquista. O que você não pode é focar nessa terra. Você não pode focar nessa terra, porque é como eu falei, de repente você conquista bens materiais aqui, de repente você tem um carro muito bom, você tem uma casa muito boa, de repente seu casamento é uma bênção, mas querido, seu carro vai ficar, a sua casa boa vai ficar. E o que você está construindo na Nova Jerusalém? Você tem certeza que seu nome está lá? Quando você chegar lá na porta, para entrar na Nova Jerusalém, seu nome está lá? Porque se não está lá, querido, é em vão você estar aqui. Tudo que a gente faz, se chegar naquele grande dia, sabe? E o seu nome não for encontrado no livro da vida, é em vão. É em vão. O seu foco não pode estar aqui, querido. O seu foco não pode estar aqui. O seu foco não pode ser as coisas do mundo. O seu foco tem que ser o Senhor. Tem que ser a salvação da sua alma. O seu foco tem que ser povoar o céu. Você não pode aceitar também e chegar lá sozinho. Você tem que fazer como a Bíblia fala, sabe? Chegar lá e declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Você tem que chegar lá, você e sua casa. Você, sua casa, seu vizinho, as pessoas que trabalham com você. Esse é o foco. Essa é a verdadeira, é aquilo que você tem que almejar. Essa é a verdadeira vontade do Senhor na sua vida e na minha. A nossa salvação. A salvação da nossa alma. É chegar na Nova Jerusalém. Amém? Você está entendendo tudo que o Senhor está tentando passar? Queria estar lendo também rapidamente. É um versículo só. Está em 1 Coríntios 15, 19. Primeiro Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você busca Cristo somente por aquilo que Ele pode te oferecer aqui na terra, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque tudo que está aqui na terra vai ficar, vai ser consumido. O nosso foco tem que ser as coisas do alto. Ainda em Coríntios, 1 Coríntios também, capítulo 2, versículo 9, está assim. Amém? Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém? E eu quero estar lendo também, já que eu falei tanto, né, sobre a Nova Jerusalém, vamos ler o que a Bíblia fala sobre esse lugar? Sobre a Nova Jerusalém?
Apocalipse 21. Eu vou estar lendo do 1 ao 8. Amém? É para que você entenda bem o que é essa Nova Jerusalém, para que não fique dúvida de que vale a pena todo o esforço que a gente faz para chegar nessa Nova Jerusalém. Eu vou ler o capítulo todo, tá? Quase todo. Eu vou ler agora do 21, do 1 até o 8. Depois a gente vai ler mais alguns versículos. O novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habita com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Para você que vencer a Nova Canaã, vencer o mar, vencer todas as suas lutas, se vencer e achar o seu nome escrito no livro da vida, está escrito assim. No 4. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois, essas palavras, pois são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, os incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu quero estar lendo mais um versículo aqui, ainda no 21, que me chamou muito a atenção. Eu acho esse versículo maravilhoso. É o 11. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Essa ela aqui é a Nova Jerusalém, amém? E ainda no 21, mas agora no versículo, vou estar lendo o 22 e o 23, está assim. Nela a Nova Jerusalém, amém? Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita nem de sol,
nem de lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém? Glória a Deus, igreja. Quero estar lendo também, é um versículo só. Está em João 18, 36. Amém? Tá assim. Disse Jesus: o meu reino não é nesse mundo. Só vou ler isso. O meu reino não é nesse mundo. Querido, você entendeu tudo que Jesus ele tentou te dizer essa noite? A pregadora não é muito boa. Peço desculpas, me perdi. Estou nervosa. Mas eu espero que você tenha entendido pelo menos a mensagem assim central, sabe? Assim, o que o Senhor ele quis te dizer nessa noite. Para você buscar as coisas do alto, para você almejar a sua salvação, sabe? Para você buscar ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém, querido? Por mais luta que você passe, quando a gente lê, né, como é essa nova Jerusalém, como vai ser, o que vai acontecer, você vê que vale a pena. Sabe, vale a pena você vencer o mundo lá fora, você vencer sua carne, sabe, você vencer os seus medos. Vale a pena todas as vezes que você renuncia pelo Evangelho, pelo amor a Cristo, porque, queridos, o Evangelho é renúncia. O Evangelho é atravessar desertos também. O Evangelho também é esses mares que aparecem na nossa frente. Não é fácil, mas vale a pena. Sabe, vale a pena se você não estiver focado na Canaã. O nosso foco tem que ser a Nova Jerusalém. Aí a gente entende o quanto vale a pena. Amém? E nessa noite, queridos, a gente pode escolher, sabe? Depois dessa palavra, como eu disse, eu não sei pregar, né? Mas eu acredito que pelo menos um pouquinho o Senhor falou com você. Que nessa noite você possa estar entendendo, assim como eu também entendi, que cabe a nós escolher, né? Para onde nós vamos. O que é importante, se é a Canaã ou se é Jerusalém. Cabe a nós. Eu espero que nessa noite, sabe, a gente possa tomar a melhor decisão, fazer a melhor escolha. Por mais difícil que possa parecer, Jesus é a melhor escolha. É o melhor caminho, é o único caminho. E Ele não fala que esse caminho é fácil, pelo contrário, Ele fala que esse caminho, ele é estreito. Querido, o caminho estreito ele é difícil. Se você vai caminhar num lugar que ele é largo, é mais fácil. No estreito, é difícil. Só que o caminho largo, a porta larga, ela te leva para o inferno. Mas o caminho estreito te leva para Jerusalém. Te leva para aquele lugar onde você não vai mais enfrentar as dores que você está enfrentando agora. Te leva para o lugar onde as angústias não vão mais existir. Querido, por mais que você esteja enfrentando luta nessa noite, eu não sei o que você está passando, mas creia que você não está aqui à toa, você não está escutando essa palavra à toa. Sabe, é o Senhor te dando uma chance, é o Senhor me dando uma chance de escolher o melhor, de escolher Deus, de escolher a Nova Jerusalém, de escolher, sabe, ter uma vida com o Senhor. Amém? Eu vou estar chamando o grupo de louvor. E